Então vamos lá, qual que é a diferença de características, vantagens e benefícios? Para a gente saber passar a mensagem certa, na hora certa, para o cliente certo. Porque, que nem eu disse, não adianta só você conhecer a personalidade do cliente, só você ter um perfil ideal de cliente. Você vai ter mais sucesso na sua venda se você conseguir identificar ainda qual estágio da jornada de compra o cliente está para poder falar a mensagem certa, na hora certa. E a gente vai começar ao contrário. A gente vai começar falando do que a maioria dos vendedores fazem, que é falar das características. Quando que a gente tem que falar as características? Para os clientes que já sabem que precisa do produto. Só que esses daí são a minoria. Imagina uma pirâmide, lá no topo da pirâmide, só a pontinha são os clientes que sabem que precisam do seu produto e só estão comparando você com seus concorrentes. Com os outros a gente vai ter que falar das outras formas. Então as características é aquilo lá que todo vendedor adora falar. São aquelas coisas que normalmente o vendedor fala primeiro. É do que é feito o produto, é sobre o preço, é o prazo de entrega, é a condição de pagamento, é a característica tal do que é feito, a matéria-prima do creme, são as características. Isso daí os vendedores têm que saber? Claro que tem que saber, assim como eles têm que saber as vantagens e os benefícios também. Só que isso daí, guarda um pouco, a não ser que o cliente pergunte sobre isso, a não ser que o cliente já esteja decidido pela compra e fique fazendo perguntas sobre isso, aí sim você fala disso, mas se não, passa antes pelos dois para ficar mais claro para o cliente. A gente falou sobre o gatilho do porquê, vai ficar mais claro o porquê dessas características serem feitas da forma que elas são, porque você vai falar aqui que foi pensado nos benefícios, nas vantagens, até chegar nas características em si. As empresas, se você é o funcionário de uma empresa, e a maioria do perfil das pessoas que seguem a Novos Vendedores são funcionários de uma empresa, dá em torno de quase 60%, 56%, 60%, outras tantas são empreendedoras, mas se você é funcionário de uma empresa, você entra em um lugar e as empresas fazem uma lavagem cerebral para você decorar todo o nome das características da tecnologia Full Power Track Max 3 Turbo. Então a gente chega nos clientes querendo falar que a gente sabe disso, a gente chega nos clientes querendo vomitar isso daí, porque daí a gente vai ficar querendo que o cliente fique com a impressão de que a gente sabe do que a gente está falando e a gente acha bonito falar nome difícil. Então, vamos esquecer isso daí. O cliente não quer saber, a gente tem que vender o que o cliente quer. O que o cliente quer é que a gente fale a língua dele. Então, vamos começar falando dos benefícios. Mas para entender melhor o que são os benefícios, vamos passar para as vantagens. As vantagens são as consequências que o cliente vai ter por essa característica. Por exemplo, vou chutar aqui, não pensei nisso antes, então talvez saia alguma coisinha, mas é um exemplo prático para você entender. Uma lareira a gás. Existe lareira que é a lenha, que você joga a lenha ali mesmo, e existe lareira que é a gás, que você puxa o gás como se fosse do fogão, assim mesmo, liga na lareira e ela acende. Qual que é a característica de uma lareira a gás? É que ela funciona a gás, é que ela vem com umas pedras vulcanizadas para você colocar em cima ali para ficar no meio da brasa. Você pode ter um acendedor no piloto automático para não precisar ir lá acender. Ela é feita de um metal, não sei qual que é o tipo de metal, mas ela é feita do metal, vamos falar que é um cromo cobalto, não sei o quê. E essas são as características. Quais são as vantagens disso daí? A vantagem dela ser a gás é que você não precisa toda hora ficar indo atrás de lenha. O gás normalmente você tem em casa, então é mais fácil. Qual que é a vantagem da pedra vulcanizada? A pedra vulcanizada é uma característica. É porque ela fica bonita, fica um charme, combina com um estilo rústico, se o ambiente que você for colocar a lareira for assim também. Qual que é a vantagem do piloto automático, do controle remoto para você acender ela? É porque é mais prático ali, você não precisa ficar levantando toda hora para acender e todas essas coisas. Essas daí são as vantagens, ainda não são os benefícios, são as vantagens. Essas daí que são as consequências da característica. As vantagens você tem que falar para aquele cliente que está considerando comprar, mas, está perguntando para você de curioso. Eu estou vendo ali, tem um espacinho, está frio, não sei se eu estou considerando pegar uma lenha ou se eu estou considerando pegar uma gás, não sei ainda, estou discutindo com a minha mulher, com o meu marido lá. Aí você fala das vantagens. Agora, tem os benefícios também, que são muito mais profundos. Tem os benefícios. Se você viu as aulas anteriores, não sei se vai dar para ver da câmera aqui, isso aqui é um rascunho bem feio, por sinal, mas é um esboço que a gente fez da teia dos problemas, que a gente começa falando de um problema e tem a consequência. O benefício é o que a gente vai resolver lá na ponta.
É o que a gente vai resolver aqui. Qual que é o benefício de uma lareira a gás, por exemplo? Pô, uma lareira que é a lenha, algumas vezes é chato, pode dar algum risco lá, se você tem criança em casa, querer colocar uma lenha ali, pode pular uma fagulha para fora, se você tem um tapete, pode causar um incêndio, porque a lareira fica soltando algumas vezes uns pedacinhos da madeira, ela fica... O benefício do controle remoto, pô, imagina só você deitado lá, fica frio, você tá já com preguiça de sair assistindo sua série embaixo do cobertor, você vai sair para acender, pisar no chão, se tiver sem chinelo, se tiver sem meia, são os benefícios, são as coisas mais profundas ainda que você pode vender para o seu cliente para conscientizar ele de uma necessidade que ele tem, para falar que você vai resolver um problema dele, para aí sim ele ficar curioso, você vai para as vantagens e quando ele ficar decidido pela compra, aí sim você leva para as características. Então, lição de casa para você, pega seu produto, começa pensando o contrário, por mais que a gente tenha que começar falando dos benefícios, comece o contrário, liste primeiro as características, depois dessas características pense em quais as consequências que essa característica dá, serão as vantagens, e depois das vantagens, as consequências dela são os benefícios. E quando você for começar a falar com o seu cliente, começa dos benefícios, passa pelas vantagens e depois chegue nas características.